aqui com mais um programa Literatura Local, que é uma parceria entre a Academia Passo Fundense de Letras e a TV Câmara. E eu estou muito feliz com um novo membro da Academia de Letras, que foi escolhido a dedo. É meu amigo de muito tempo já. Nós já conversamos muito. É uma das pessoas com as quais eu mais conversei sobre cultura, sobre literatura, sobre leitura principalmente, né? E nós somos, um encoraja o outro, sabe? Eu tenho essa impressão. Aleixo da Rosa. Boa noite, Aleixo. Tudo bem? Olá, Sueli, olá a todos que estão nos assistindo. Honrado em mais uma vez estar aqui participando deste programa. Agora como acadêmico da Academia Passo Fundense de Letras, né, com muita honra também, agora fazendo parte dessa instituição tão importante na nossa cidade, né, instituição literária. Tu sabe que eu conheci Passo Fundo através da academia, né, em primeiro lugar. Sério? Sério, eu vim para Passo Fundo há muitos anos para fazer ali um projeto, participar de um projeto na academia, que eu não era daqui de Passo Fundo, era de outra cidade. Aí eu me lembro que eu passei assim por aquele prédio histórico no centro, ali olhei aquela porta, assim, mas é aqui a reunião, né? A gente tinha um projeto ali, um projeto para estudar Carl Gustav Jung, inclusive, psicologia analítica. E as reuniões que ocorreram dentro da academia. Psicologia analítica? Psicologia analítica. E aí Você estava fazendo filosofia? Isso, filosofia. Eu tinha entrado no curso de filosofia da UPF fazia pouco tempo. Eu vim, acho que umas 3 ou 4 vezes de Getúlio Vargas, que eu morava em Getúlio Vargas, para participar deste grupo e lá na academia. Nós temos uma coisa muito em comum, né, Alex? Nós dois estudamos filosofia e nós adoramos filosofia. Só que eu tenho consciência de que você estuda muito mais do que eu. Eu lembro do dia em que você me contou que estava lendo Sêneca. Sêneca é um dos meus autores favoritos. Um dos meus autores favoritos. Eu acho que inclusive, até porque o Sêneca ele tem esse aspecto assim que ele fala sobre a prática cotidiana, né? Sim, sobre a praxis, de como você se portar no dia a dia em busca de uma vida mais feliz, que os gregos existiam um conceito de eudaimonia, felicidade, uma vida plena, uma vida feliz. Isso. E o Sêneca vai trabalhar muito nesse sentido, né, de como se portar para conseguir ter uma vida mais feliz. Então, por isso que eu tenho tanto interesse em Sêneca. Sêneca, Epíteto, os estoicos, enfim. Né? O estoicismo, hoje em dia, inclusive, ele está retornando para a discussão, para o debate público, justamente porque ele traz essas questões reflexivas sobre como você pode ter uma vida mais feliz, mais saudável, usando para isso o pensamento, a reflexão. Olha que bonito, você me emociona. Mas eu gostaria que tu falasse um pouco mais. Depois, então, de fazer filosofia, você virou professor. Conta aí essa nova aventura, essa nova praxis, né? Foi uma longa caminhada, assim. Eu, na verdade, quando eu era mais novo, eu lembro que uma vez eu estava no corredor da UPF, um professor meu me abordou e pediu se eu queria ser professor, né? E eu disse para ele, não quero ser professor. Porque quando eu entrei na faculdade de filosofia, eu fui fazer filosofia porque eu queria estudar, eu já estudava filosofia. Eu entrei na faculdade de filosofia, mas eu já estudava filosofia por mim. Né? Sim. Então eu fui fazer faculdade de filosofia, eu sempre digo assim, que se eu tivesse nascido em qualquer outra condição financeira, enfim, vamos supor que eu tivesse condições de cursar medicina, eu ia fazer filosofia do mesmo jeito. Porque eu amava filosofia, eu gostava de filosofia. Então eu fui fazer a faculdade de filosofia seguindo o meu gosto, a minha paixão pessoal. Não para ser professor necessariamente. E aí esse outro professor me perguntou se eu queria ser professor. Eu disse, não quero e tal. Olha, mas eu acho que a gente tem que dizer que a gente quer ser professor, ele me falou. Né? Não quero, né? Porque eu era jovem ainda e tal. E com o passar do tempo, eu fui pegando gosto pela coisa. Eu fui me direcionando para esse lado, assim, e eu percebi que a educação, digamos assim, a arte de educar, porque também é uma arte, né? Muito. Ela foi me tomando conta também. Fui me apaixonando também por isso. Tanto que hoje eu sou professor em 2 escolas aqui em Passo Fundo, na Escola São Luís e na Escola Daniel Dipp. Né? Sim. Então, as 2 escolas, cada uma delas atende aí cerca de 700 alunos, mais ou menos.
dos anos iniciais e anos finais, né? Ensino fundamental. E é uma coisa pela qual eu tenho muita paixão, assim, a educação, ela realmente me pegou, assim, eu gosto de ser professor. E além de ser professor nas escolas públicas, eu também sou professor particular de escrita criativa. Escrita criativa. Escrita criativa, que é aquela área da escrita voltada para quem quer se tornar efetivamente um escritor ou uma escritora. Eu já fiz uma oficina contigo. Ah, sim. Lá sim. na Gare, né? Foi muitíssimo Sim. interessante, adorei. Mas eu quero que tu conte mais um pouco, porque ser professor de criança, ser professor de filosofia para criança, que tipo de desafio é esse? Eu acho que o principal desafio, na verdade, não está necessariamente na primeira infância. A primeira infância ela pode ser muito bem aproveitada para a filosofia, porque a criança ela tem uma curiosidade que é muito grande. Ela vai apresentar uma dificuldade em termos de abstração, né? Então Claro. você não pode passar o conceito direto para ela, porque muitas vezes ela vai ter uma certa dificuldade para abstrair o conceito. Agora, se você consegue criar dinâmicas para a criança ela é curiosa geralmente. Já os pré-adolescentes ali já é um pouco mais difícil, tem uma fase mais rebelde, né? E aí depois eles voltam a ficar curiosos já no ensino médio. Eu acho que o ensino médio, no ensino médio fica um pouco mais fácil você trabalhar, porque você consegue trabalhar diretamente com o conceito. Você trabalha no ensino médio também? Não, ainda não. Ainda não. Eles já têm, no ensino médio, eles já têm uma maturidade um pouco mais desenvolvida para conseguir pegar o Claro, conceito e refletir claro. sobre as contradições da realidade, porque a filosofia, o que ela faz? Ela reflete sobre as contradições, né? Se a vida não fosse contraditória, se a vida não tivesse conflito, não precisaria reflexão. Nós usamos o pensamento para tentar resolver um conflito. Eu sempre digo que a gente, na nossa vida, a gente não tem que resolver o conflito totalmente, a gente tem que viver o conflito. Acho que é esse o aspecto. Não é tanto resolver o conflito, porque o conflito da vida em si não tem resolução. Não adianta tentar fugir, porque... E a escola é um lugar de conflito por excelência. Não, com certeza. Todos os lugares são lugares de conflito. Né? É lá que deságua, né? Deságua todo o conflito. Da sociedade inteira. Exatamente. Né? De gerações, conflitos familiares, conflitos de autoridade, todos os conflitos estão na escola. Sim, então a escola, eu sou muito contra essa visão romântica que se tem da educação, né? Que muitas vezes as pessoas romantizam a figura do professor, da professora, e romantizam a figura da criança. A romantização, eu sempre digo que a romantização ela é uma herança um tanto maldita do romantismo, porque falseia a realidade. E quando você idealiza uma pessoa, você na verdade não ama essa pessoa, porque amar uma pessoa é amar alguém com seus defeitos, com seus limites. E não com seus conflitos. Com seus conflitos. Amar a realidade é amar a vida com o seu conflito. Sempre. Então, toda relação, do modo geral, é conflituosa. Pode ser uma relação amorosa, pode ser uma relação de amizade, pode ser uma relação na escola, de ensino-aprendizado, pode ser uma relação de emprego. Nós vivemos em conflito. Sim. Por isso que eu digo que uma das coisas que a gente aprende estudando escrita criativa, porque a gente trabalha com essa questão do conflito na história, na narrativa, né? É que o conflito não está ali para ser solucionado. Nem toda história merece um final feliz. Nem toda história precisa de um final feliz. O conflito ele está ali para ser vivido. Porque quem vive o conflito vive a sua vida. O século XVIII, os romances do século XVIII, eles sempre vislumbram um final feliz, né? A maioria. Sempre nos leva a acreditar que vai dar tudo certo, né? Sempre. Você sabe que quando eu trabalho em sala de aula com a literatura, para da leitura de textos literários, eu parti para uma reflexão filosófica. E uma das grandes dificuldades que eu tenho com os alunos é de explicar para eles que o romance, né, o romance literário, ele não tem necessariamente nada a ver com uma história de amor. Porque essa configuração do romance é uma herança do período do romantismo, né? O que é o romance? O romance é uma história complexa, com dezenas, centenas de personagens, tem todo um enredo muito desenvolvido, muitos conflitos. Por exemplo. Né? Mas não, como ele surgiu no período do romantismo, ele ficou conhecido como romance. Mas, na verdade, ele se configurou, né, no período do romantismo, mas, na verdade, ele pode ser um romance de ficção científica, ele pode ser um romance de terror, ele pode ser um romance de espionagem, ele pode ser um romance existencial, não necessariamente um tema amoroso. Um tema amor. Para você ver como essa ideia do romantismo nos persegue até hoje. Inclusive, nas minhas aulas de escrita criativa, uma das primeiras coisas que eu tenho que fazer, junto com o aluno, com a aluna, é tentar desromantizar o ofício do escritor.
Explicar que a escrita tem um quê de técnica que você precisa estudar. Um escultor, quando ele vai aprender o ofício da escultura, ele precisa estudar a técnica da escultura. Ele precisa estudar aquelas questões que são mais pertinentes à aplicação da sua arte. Sim. Um músico precisa saber escala, geralmente. Sim. Claro, há exceções. Há pessoas que não precisam de nada disso. São raras. Né? Tem gente que nasce com ouvido absoluto, ouvi dizer, por exemplo, que consegue interpretar uma nota sem precisar fazer nenhum esforço. Sim. Mas são poucas pessoas. A maioria de nós, se vai querer, por exemplo, estudar a música, precisa de um professor e precisa geralmente treinar bastante, desenvolver a técnica, treinar o ouvido. Né? Sabe, Aleixo, que eu sempre tive um pouco de preconceito contra a oficina literária. Contra a técnica? Eu fiz oficina literária com aquele nosso escritor famoso que veio aqui para Passo Fundo, deu um Antônio de Assis? Exatamente. Antônio de Assis Brasil? Que é um dos Assis maiores. Brasil. Né? Aí então eu fiz aquela oficina, eu me lembro que eu era a mais velha do grupo, isso já fazem alguns anos, imagina quanto eu sou velha hoje, né? Então... velha não, madura. Né? O espírito permanece jovem. Eu não tenho preconceito nenhum contra a velhice. Mas daí ele me deixou completamente desmotivada para escrever. Porque eu fiquei tão decepcionada comigo mesma, sabe? E enxerguei a literatura como algo inalcançável para mim. Ele mandou montar um diálogo. Aí eu montei um diálogo. E eu achei que eu sabia. Achei que sabia. O meu diálogo foi pro quadro lá, foi projetado. Ele desmontou meu diálogo. Então, fiquei com esta ferida, sabe? Mas, quando eu fiz contigo, eu vi que não, né? Sim. Que é de encorajamento. Eu absolutamente nunca na minha vida vou falar mal do Assis Brasil, mas eu não sou a única pessoa que disse que se desmotivou por causa de uma oficina dele, porque ele realmente acaba com a gente. É que depende muito da abordagem, assim, né? Porque o que acontece? E foram dias também. Sim, né? sim. Porque depende muito da abordagem. A primeira coisa, uma das coisas que eu costumo explicar pro estudante de escrita criativa que vem ter aula comigo é que a gente precisa desromantizar um pouco, mas não quer dizer que a gente não precisa ter atitudes românticas. Não é que você não tem que ser... Sim. Vamos pegar a relação amorosa, que está diretamente relacionada ao romantismo, né? Se eu namoro com alguém e eu idealizo essa pessoa, eu vou me frustrar. Porque eu vou ter uma expectativa muito grande em relação a ela, vou ver ela como ela não é. E ela vai ficar com um compromisso que ela não vai corresponder. É dela. Que não é dela e ela não vai corresponder, porque eu não tenho que corresponder. Cada um é como é, né? Agora, isso não quer dizer que eu não possa amar essa outra pessoa com um amor mais saudável e dentro desses limites desse amor saudável, eu não possa ter atitudes românticas, ter atitudes gentis, né? Então, esse romantismo, que é o romantismo prático, né, de você olhar para o outro, auxiliar o outro, enxergar o outro como ele é, tentar compreender o outro, fazer gentilezas, dar um presente, um abraço, um beijo, um carinho, esse romantismo, eu acho que ele é totalmente válido. Ele enriquece a nossa vida. Mas isso é vida. Mas você ama o outro como ele é. Né? Isso Você sabe que ele é vida. A gente tem que viver assim. E quando a gente tem essa visão romântica do texto, esse romantismo ele também acontece conosco. Nós precisamos saber nos amar, mas sem deixar de nos ver os nossos limites, sem deixar de ver os nossos limites. Então, quando eu vou escrever, eu preciso ter uma certa percepção dos meus limites. Mas claro que eu acho que não cabe a ninguém chegar chutando os meus limites na minha cara, mas é um processo de autoconhecimento que você faz. É como se fosse uma terapia, digamos assim. Não deixa de ser uma terapia de texto. Porque você vai aos poucos se descobrindo e você vai percebendo. Por exemplo, eu tenho uma aluna, esses tempos atrás, que ela escreveu um texto, e o primeiro texto que ela me apresentou,
e ela tinha um problema de queísmo, tinha mais de 30 Qs em uma página. Enquanto professor, eu não posso deixar de falar sobre isso. Mas há maneiras de você falar sobre isso, há maneiras de você mostrar para outra pessoa sem que você vá machucar a outra pessoa. E deixando claro... E assim, tem uma coisa que um professor não pode esquecer, que é o lugar comum, né? Sim. O lugar comum é um vício. É um vício. Sim. Filho da mãe, eu ia dizer. Porque é muito fácil cair nessa armadilha, clichês, né? Clichês. Os clichês, exatamente. Exatamente. Mas é um processo de autodescoberta. A pessoa vai se descobrindo. Sim. E o que é técnica? Com essa visão, com o romantismo, a palavra técnica, que vem do grego, aliás, e tem muito a ver com filosofia, tudo tem a ver com filosofia, né? Tudo. Ela não significa uma abordagem insensível. Não é isso. A técnica é um meio para um fim, certo? No caso do artista, a técnica é o caminho que o artista trilha para encontrar a sua própria voz da melhor maneira possível. Isso é técnica para mim, entende? Porque quando você vai, por exemplo, eu sempre uso a música como comparação porque eu estudo música também, e a música, ela é a minha segunda arte, é meu hobby, digamos assim. Então, né, eu faço ali uma comparação, uma coisa ajuda a outra. E a música é mais palpável, né, do que a literatura. É mais visível, digamos assim. Quando você vai, por exemplo, estudar a técnica que você quer se tornar um cantor, o que o cantor faz? Ele precisa descobrir qual que é o tom da voz dele, né? Qual a tonalidade, qual que é o naipe vocal dele. Se ele é barítono, se ele é baixo, que vai ter uma voz grave, se ele é tenor, se é contralto, se é soprano. Isso. Depois que então a primeira coisa que ele vai fazer, geralmente, é descobrir qual que é a altura da voz dele. Então, quais são as notas que ele pode cantar. Depois ele vai começar a trabalhar, fazer exercícios de técnica, aí que entra a técnica, para ele conhecer melhor a própria voz e aos poucos ir desenvolvendo a voz e ir desenvolvendo a sua afinação, aos poucos, continuamente. Né? Para encontrar a sua voz. Então, se você pegar um Pavarotti da vida, que é um baita de um tenor, ele tinha uma voz que era só dele. Tu pegava o Carreiras, que cantava com ele, o Carreiras era um baita de um tenor, mas a voz de um e do outro, os dois eram totalmente diferentes. Porque cada um tem a sua voz, a sua maneira de se expressar. Sim. Então, a técnica... Aí é que entra a literatura também. Aí que entra a literatura. Porque não padroniza, então. Não, a técnica ela não padroniza. A técnica é o caminho para que você encontre aquilo que existe de exclusivo em você. Ai, obrigada. Isso que a técnica faz. A técnica é um fortalecimento do artista. Sim. Você trilha o caminho da técnica, a técnica é um caminho que você trilha para tu fortalecer a tua voz pessoal, a tua voz narrativa. A gente chama isso de voz narrativa. Aqui no Rio Grande do Sul... Aleixo, eu preciso te interromper porque nós precisamos fazer um pequeno intervalo, a gente volta daqui a pouco. Eu também estou ansiosa para ouvir o Aleixo. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Estamos de volta com o Aleixo da Rosa, que é um novo integrante da Academia de Letras, e ele nos falou muito sobre técnicas de escrever. Ele fez uma metáfora, né? Ele falou sobre descobrir qual é o tom de voz que o cantor tem para que tudo saia conforme deve ser. E ele tem um outro ofício agora, que é de ser editor. Ele trouxe aqui para nós, Vim, Vivi, Escrevi, de Agostinho Boto. Conta aí, o que você fez com esse livro? Esse foi um dos primeiros livros que eu editei, em parceria com o seu Agostinho, né? Um abraço para ele também, grande amigo meu, e que é também um escritor que tem, eu acho que mais de 50 livros lançados, né? E é também membro da Academia Passo Fundo. É o amor da nossa vida, ele, né? Estou agora editando um outro livro dele também, de crônicas. Então, porque o que acontece? Né? Você vai trabalhar na área da escrita criativa, trabalhar para ser escritor. Quando você pega a carreira daqueles grandes escritores, uma das coisas que eu percebi é que eles faziam 300 coisas. Né? O cara era correspondente de guerra, era boxeador,
outra é jornalista, que eu, inclusive já fui também, já trabalhei como jornalista também, professor, enfim, né? Porque tu tem que ter, para você conseguir escrever, tu tem que conseguir puxar toda uma energia interior, porque as pessoas não têm noção disso, mas você ficar sentado 3, 4 horas para escrever uma página, sabendo que tu vai ter que voltar para aquela página depois, porque ainda não é a versão final, né? Eu sou esse tipo de escritor, eu sou muito perfeccionista, eu procuro fazer cada vírgula, cada ponto tem que estar no lugar exato, né? Tem que estar no lugar que é para estar. Então a gente precisa dessa força interior e a gente acaba fazendo um monte de coisa. Então, por exemplo, agora eu descobri que eu consegui organizar todos os trabalhos que eu faço em 4 principais funções, que é a função de professor, escritor, editor e agente cultural. Agente cultural são trabalhos que eu faço, por exemplo, na Academia Passo Fundo de Letras, né? E trabalhos culturais, né? Trabalho de agente cultural, trabalho junto, alguns trabalhos voluntários junto à Secretaria de Cultura aqui de Passo Fundo, como por exemplo no Funcultura, faço parte do Conselho Municipal de Políticas Culturais, sou representante da Setorial de Literatura, então as funções começam a se acumular, digamos assim, né? As ações. Sou coordenador e um dos membros fundadores, um dos coordenadores e membro fundador da Sociedade dos Poetas Vivos, também, né? Então a gente tem toda uma série de atividades que a gente faz. E agora, então, eu comecei também na atividade de editor, né? Até porque, sim, inclusive porque eu acho que aqui em Passo Fundo a gente está vivendo um momento muito bom nessa área, que é de qualificação, né? Tanto da edição quanto dos escritores. A tendência em todos os lugares é que as coisas melhorem sempre. E eu acho que Passo Fundo tem feito isso, né? Passo Fundo tem feito isso na área da escrita em si, do meio literário em si. Eu acho que está amadurecendo cada vez mais. Então, e tem pessoas assim que agora estão procurando serviços de edição porque elas querem publicar um livro, mas elas querem publicar um livro bem publicado, né? Um livro que possa ser lançado no mercado. Eu tenho o caso, por exemplo, de 2 meninas de 9, 10 anos, de 11 anos de idade, que é a Júlia e a Manu, que elas escreveram um livro durante a pandemia a 4 mãos, né? Escreveram um livro a 4 mãos, à distância, e elas me procuraram para editar o livro para elas poderem Aliás, lançar. você fez um programa aqui com essas 2 meninas, né? E tem outras pessoas que estão me procurando também para mim fazer serviço para mim escrever a história para elas. Então, eu sinto sim que tem toda uma efervescência aqui no meio literário passumense. Sim. Isso é algo muito bom, algo muito positivo. E que voltou com força total depois, inclusive, da pandemia, né? Depois desse momento que nós tivemos que ficar em casa, então agora tem muitos projetos, inclusive nas escolas também, assim, projetos aqui, projetos ali, porque as pessoas elas estão com fome, com sede de se encontrarem, de terem ações, né? Depois desse período de pandemia. Elas tiveram uma oportunidade de pensar muito, né? Elas sofreram, bastante, porque foi um período muito sofrido. Elas amadureceram ideias, elas ficaram com saudade do abraço, ficaram com saudade de mostrar aquilo que elas idealizaram, não é verdade? Então, é uma efervescência. Eu até achei que fosse mais essa efervescência, né? Achei que fosse ser mais contundente, mais forte, assim. Mas é que também tem um outro lado, e a gente observa muito isso nas escolas, né? Que é o lado dos problemas psíquicos, sociais que a pandemia acarretou também. O aumento da fome, né? O aumento da miséria, o aumento dos problemas relacionados à ansiedade, principalmente. Então, a gente hoje em dia está enfrentando assim, jovens dos anos iniciais, jovens de 10, 11 anos de idade que têm problemas diretos de ansiedade, que choram, que, né, ali em uma das escolas que eu estou trabalhando na parte da coordenação também, a gente acompanha muito isso, né? Eu já perdi a conta desde que eu comecei a trabalhar de quantos jovens eu tive que acompanhar com ansiedade. Porque tem muita ansiedade e os dados também apontam nesse sentido, né, que o aumento dos casos de ansiedade pós-pandemia. Por quê? Porque as pessoas ficaram fechadas e elas tiveram que mudar drasticamente a sua vida e agora elas estão tendo que mudar de novo. Estão tendo que voltar para o que era antes. E isso causa um choque, isso causa um desgaste psíquico, né, muito grande. Eu estava falando para ti que existe um programa muito legal que é Amarelo.
é do Emicida. Ah, É um programa que leva a periferia, leva essa gente tão sofrida, que leva essa gente que vê a fome de perto, leva para o teatro municipal, né? Então leva lá e é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, porque é isso que vai acontecer com o nosso país, né? Porque as pessoas estão com muita fome de aprender, muita fome de comida também, mas muita fome de aprender também, muita fome de se mostrar, né? É tão bonito claro, isso. claro. E hoje em dia já não tem mais como você fazer, por exemplo, um evento em larga escala sem pensar na inclusão. E na inclusão também de camadas socioeconomicamente menos favorecidas. Sim. Que era uma coisa que até um tempo atrás não se pensava. Então Sim. se fazia, por exemplo, um evento grandioso de monta, mas muitas vezes aquele evento ele só atingia aquelas pessoas com maior poder aquisitivo. Tá, mas e o resto da sociedade? Né? Mas a gente escola era exclusiva. A escola, não eram todas as crianças que entravam na escola até há poucos anos, Aleixo. Até há poucos anos, né? Nós temos no nosso país nós temos uma visão assim que eu acho, pelo menos na minha opinião, né, enquanto artista, enfim, né, mas nós temos uma visão muito elitista das coisas. E essa visão elitista ela faz com que a concentração dos recursos aumente cada vez mais, né? Por isso a necessidade de escrever, por exemplo, cinzas, né? Cadê? Muitas cinzas. Muitas Cinzas é um livro de poesia que você escreveu. E agora tem um outro que está quase no prelo. Esse daí está quase esgotado, a primeira edição que eu fiz dele. Tem que refazer, relançar. E sabe que a poesia ela tem muito a ver para mim com essa questão de você encontrar a voz narrativa, porque não tem como você escrever poesia sendo de outra maneira, a não ser da sua maneira, né? Aí você vai aplicar a técnica, como eu estava falando antes, como um caminho para fortalecer a tua voz, para se encontrar cada vez melhor, para se encontrar mais contigo mesmo, né? Então, quando a gente fala em técnica, em arte, as pessoas geralmente pensam, a técnica é padronização. Não. O conceito de técnica, ela se torna sinônimo de padronização depois da Revolução Industrial. Porque depois da Revolução Industrial, quando você vai, por exemplo, numa fábrica, existe uma técnica para você fazer produtos iguais, em massa. Em série. Né? Então aí a modernidade ela sequestrou a palavra técnica, digamos assim, o conceito de técnica. Mas originalmente a técnica não é isso. A técnica é um meio para um fim, um meio que é um caminho, e na arte a técnica é um caminho para o artista encontrar a sua voz. A poesia tem muito a ver com isso. Quando eu escrevi esse meu primeiro livro, por exemplo, uma coisa interessante assim, que quando eu escrevo poesia eu não sei sobre o que eu vou escrever, eu só escrevo, né? O Raimundo Carreiro, ele é um grande escritor e professor de escrita criativa lá no norte do país. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul o Antônio de Assis Brasil, que é muito famoso, e temos o Raimundo Carreiro lá no norte. Recomendo os dois, inclusive, né? Quem puder ler livros dos dois que queira se aprimorar em escrita, os dois são muito bons. E o Raimundo tem 2 livros sobre técnica e o Antônio de Assis Brasil tem 1, né, sobre escrita criativa. E o Raimundo Carreiro diz assim, ele divide a criação literária em 4 fases, né? A primeira delas é o impulso, a segunda é a intuição, a terceira é a aplicação da técnica propriamente dita e a quarta é a pulsação narrativa. A pulsação narrativa é quando você vai acertar o ritmo da história. Né? Porque a palavra é som. A palavra, antes de ser escrita, ela é som. Ela toca no ouvido, né? Ela toca o coração, digamos assim. A palavra ela tem esse quê de magia, digamos assim, né? Você acaba sugestionando. Tem um ritmo, tem pessoas que música, conseguem, sabe, a gente parece que vê, né? Isso. A poesia fazer isso. É música e imagem, né? Música e imagem que desperta sentimento. Né? Então quando você vai escrever um poema, a primeira parte que é do impulso, geralmente você não vai pensar muito no que vai escrever. Tem escritores e escritores, eu não penso pelo menos. Eu simplesmente escrevo, né? Eu me expresso. Depois aí eu vou voltar no poema, eu vou fazer todo aquele outro caminho aqui nas outras fases que eu falei, de ir polindo o poema até a versão final, né? Porque quando eu escrevo eu não sei o que eu quero dizer. Eu escrevo para saber o que eu quero dizer. E daí me diz uma coisa, quando você volta, você pensa assim, não fui eu que fiz isso? Alguns casos sim. Mas eu sei que fui eu, na verdade, foi alguma parte de mim, digamos claro assim, que né? sim, mas
Sabe, a gente é tão diferente de um dia para o outro. Sim, sim, sim. Não é? E esse livro aqui, o Muitas Cinzas, eu fiz uma seleção de 50, 60 poemas na época, eu fiquei com 30, se não me engano, 30 ou 32, porque os outros eu cortei tudo. E ficou um livro que eu acho hoje em dia, assim, bem amarradinho, tem todo um simbolismo, né? Por exemplo, ele tem uma influência da filosofia de Heráclito, inclusive, né? Que tinha o fogo como símbolo do processo vital, né? Por isso que ele é muito cinza, só que ao invés de olhar para o fogo, você olha de viés, você olha para cinza. Olha né? para cinza. Tudo que... Então, agora o outro livro que eu estou escrevendo, e sem querer também, porque não estava nos meus planos, mas eu tinha um plano, mas a vida te leva para outro lado, né? A vida não é esse para os teus planos, muitas vezes, né? Eu tinha o plano de escrever uma continuidade dele, e fazer até uma trilogia. Mas, na verdade, o outro livro que eu estou terminando de escrever se chama Enquanto se é Chuva. Então, Enquanto se é chuva. Lindo. Enquanto esse primeiro livro ele tem uma abordagem de um simbolismo mais masculino, um simbolismo mais fálico, representado pelo fogo, né? Ele tem uma abordagem totalmente mais masculina. Esse outro livro que eu estou escrevendo ele já mexe com um simbolismo feminino. Ele tem um símbolo mais feminino. Ele tem um olhar pro feminino. É um olhar do masculino que sou eu pro feminino, né? Mas pelo viés do masculino ainda. Porque, claro, eu não posso sair de mim, né? Mas ele traz a água, que é o elemento de tratamento oposto ao fogo e à cinza do primeiro livro. Sim, a água e a chuva, né? A chuva que limpa, a água que limpa, né? A água que transforma, a água que limpa, que varre as cinzas. Sim, sim, E é claro que eu fiz isso sem ter absolutamente nenhuma intenção. Sim. Alexson, o que tu me disse? Terminou nosso programa. Que pena. Foi muito curto. Eu gostaria de conversar muito mais contigo. Muito obrigado, outras oportunidades. Mas a gente pode tomar um vinho, um café, uma hora dessas. Só se for agora. Eu agradeço a você que nos acompanha sempre e que ficou aí até agora. Muito obrigada. Até a semana que vem.